Você é meu convidado. A gente vai entrar agora no que a gente chama de morfologia, né? E fisiologia da fibra capilar propriamente dito. Mas, para a gente poder estar falando disso de uma maneira bem eficiente, bem eficaz, de uma forma que todo mundo entenda, eu preciso traçar aqui com vocês alguns pontos que são extremamente importantes, que a gente tenha uma visão sobre eles, tá? Eu vou entrar num assunto aqui, gente, que é extremamente técnico, tá? É muito técnico. Mas eu não quero que você se assuste com isso. Não se preocupe. Eu sei que essas informações, essa aula que a gente está fazendo hoje aqui, ela não vai ser suficiente para você guardar tudo isso que eu estou te falando, tá? Mas é importante que você comece a ter acesso a esse nível de informação. Se você não tiver total compreensão do que eu estou te falando, não se assuste. Do que eu vou tratar daqui para frente, não se assuste, porque, na verdade, existe um caminho a ser percorrido. E o meu convite a todos vocês é que vocês percorram esse caminho comigo. Nós queremos pavimentar a estrada por onde você vai passar. Nós queremos pavimentar a estrada do teu crescimento. Nós queremos te levar a uma condição diferenciada através da informação, através do domínio do conhecimento. Tá? Você tem todo o direito de ser livre, você tem todo o direito de crescer, você tem todo o direito de ter a tua vida transformada. Mas do que você está falando, cara? Eu estou te falando do seguinte, quando você tem conhecimento, você consegue ter escolha, você tem direito de escolha por ter conhecimento. Quando você não tem o conhecimento, as pessoas empurram para você qualquer coisa e você toma isso como uma verdade. Agora, quando você tem conhecimento, é diferente. A propósito, olha, eu vou continuar pedindo a vocês e afirmando a você, eu não quero que você confie em mim. Eu não quero que você acredite no que eu estou falando, eu quero que você estude. Então, vá pesquisar, corre atrás, sabe? Levante informação, compara o que você aprendeu com o que eu estou te falando e vê se tem verdade nisso. Se tiver verdade nisso, usa, pelo amor de Deus. Agora, se não tiver verdade, então esquece. Agora, se o que eu estou te falando, o que eu estou te trazendo, vai te levar para um nível diferenciado, então, por favor, você é o meu convidado a caminhar comigo. Eu quero crescer junto com você, eu quero aprender junto com você. E vai ser assim, nesse processo, nas nossas interações, nessas aulas que a gente vai estar fazendo, nós vamos ter a oportunidade de enxergar as coisas de uma forma diferente. Para a gente falar, então, de morfologia, deixa eu falar de algumas coisas aqui que são extremamente importantes para a gente poder, depois, analisar esse diagrama todo que está aqui. Primeira coisa que eu quero que você entenda, a partir de 2007, né, aconteceram muitas pesquisas e vários resultados científicos influenciaram, assim, de uma forma muito profunda, o entendimento sobre a fisiologia e sobre a morfologia da fibra capilar. Tá? Então, assim, ao contrário do que as pessoas afirmavam, né, alguns anos atrás, o cabelo é dividido em cutícula, córtex e medula. Isso era o máximo que a gente aprendia quando se falava de cabelo. Na realidade, é uma coisa muito mais profunda que isso. E entender, né, como a estrutura e a subestrutura, né, como elas estão conectadas e como elas interagem, é entender essa fisiologia e entender a morfologia. Tá? E a gente hoje aqui nós vamos tentar desvendar isso. Mas esse processo, gente, ele começa lá, década de 90, né? Vem a decodificação do DNA, aí depois disso a gente começa a entrar em uma nova era da pesquisa aí sobre cabelo. E aí os entendimentos eles se ampliam consideravelmente. Tá? A partir de 2007, né, foi possível caracterizar as ligações covalentes, né? E aí
depois numa outra oportunidade na aula de química que a gente vai fazer, a química voltada para a área de beleza capilar, nessa aula a gente vai esclarecer bem essas ligações. Mas a ligação covalente é uma ligação extremamente resistente. Tá? E com as pesquisas a partir de 2007 foi possível a gente caracterizar as ligações aí do que constitui o 18-metil-eicosanoico, tá? 18-metil-eicosanoico. Meu Deus, o que é isso? Esse é um nome bonitinho para o manto lipídico que está sobre o fio de cabelo. Tá? Então, esse nome científico 18-metil-etanoico, né? Eicosanoico, né? Ele é, na verdade, o nome dessa gordura, essa capa de gordura que está sobre o fio de cabelo. Agora ela é real. Tá? O pessoal do laboratório, né, o pessoal de desenvolvimento cosmético, conhece isso como 18-meia. E se você pegar alguns rótulos, né, de alguns fabricantes, de alguns produtos, você vai encontrar lá 18-meia. Esse 18-meia que está no rótulo, que está no cosmético, ele é sintético. Tá? Agora, existe o 18-meia natural, que é o que nós temos sobre o fio de cabelo. Então, isso é uma realidade. A presença desse manto lipídico sobre a fibra, ela está diretamente relacionada às propriedades físicas, tá? Da superfície da fibra capilar. E ela também está diretamente relacionada à questão da absorção de ativos cosméticos para o interior do córtex. Tá? Ela também está relacionada, né, entre as propriedades físicas, né, com a questão aí hidrofóbica do cabelo. O cabelo não aceita água direto, é preciso um processo para ele poder, tem que haver uma reação química para ele poder estar engolindo água de verdade, senão ele não vai engolir essa água. Tá? Outra coisa que é importante, né, com relação a 18-meia, ela também está envolvida com a ruptura da membrana celular através ou nos momentos dos tratamentos oxidantes. Tá? Então, a questão da utilização da coloração, a questão da utilização do pó descolorante, a questão da utilização de alguns tratamentos, né, que são tratamentos aí que promovem a oxidação. Esses tratamentos que promovem a oxidação, eles podem ser interferidos ou não, prejudicados ou não, dependendo da concentração, ele pode ser prejudicado ou não pela presença do 18-meia, tá? E ele também, o 18-meia aí, no caso, ela também vai estabelecer qual é o percentual, né? É muito doido isso. Assim, antigamente a gente ficava calculando qual era o grau de desprendimento que um oxidante tinha na fibra. E a gente não entendia esse mecanismo direito. A ação desse mecanismo, ela depende de uma série de fatores, tá? E boa parte desses fatores estão relacionados com o 18-meia hoje. Então, hoje a gente tem tudo isso. A gente também sabe que 18-meia tem a ver com a absorção da radiação ultravioleta pela fibra. Então, assim, o cabelo pode ficar, em outras palavras, mais ressecado ou menos ressecado, em função de maior ou menor presença desse protetor natural que a gente tem no cabelo, tá? E também ela é diretamente relacionada, está diretamente relacionada com as tensões decorrentes dos processos térmicos. Então, a coisa da escova progressiva, por exemplo, né? A escova ácida, né? Que não contém formol. Quando eu trabalho com ela e eu trabalho com a prancha, né? Eu comprometo também esse 18-meia, tá? E junto com a questão de escovação, a penteabilidade, todo o processo térmico que eu uso, né, com penteabilidade constante, acaba sendo influenciado pelo 18-meia. Legal! Uau! Eu não sabia disso. Pois é, gente, tem muita coisa para a gente conversar ainda. Olha só, uma outra coisa importante, né? Vamos sair de 2007 agora e vamos avançar no tempo. Vamos aqui para 2015, tá? Na realidade, olha, eu falei já isso aqui e vou só reafirmar o que eu já havia dito antes. Na década de 80,
tá? Na década de 80, iniciou-se o trabalho do Laboratório Nacional da Luz de Sincrotron, tá? Sincrotron, guarda esse nome aí, tá? Essa luz de sincrotron, ela que permite, na verdade, você entender a estrutura da matéria. Você mergulha na matéria a nível molecular, você começa a entender os átomos que estão ali presentes, naquela constituição da molécula e tudo mais. Ok? Então, legal. Diante dessa realidade, lá da década de 80, né, esse laboratório, essas pesquisas foram evoluindo, 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 e quando nós chegamos em 2015, 2017, nós tivemos uma pesquisa muito séria com relação a cabelo humano. Pegou-se, então, o cabelo humano, levou-se para dentro, né, desse laboratório, tá? O Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, aqui em Campinas, e iniciou-se uma série de estudos. A partir daí, todo o conceito de formulação cosmética mudou. Todo o conceito de produto direcionado à beleza capilar, à beleza estética, mudou consideravelmente. Tá? Então, essas mudanças, elas nos levam a uma condição muito diferenciada, mas muito, muito diferenciada. A partir dessas mudanças, a gente começa a ter uma nova realidade, tá? Uma nova realidade de entendimento sobre os fios de cabelo. Ali a gente começou a identificar, né, de uma forma bem específica, eles identificaram uma camada intermediária, era uma nova região, era a nova região entre ali o córtex do cabelo, uma região que antes a gente não sabia que ela existia. Tá? Foi através da pesquisa de renomados aí, cientistas, né, que trabalharam aqui no Brasil e fora do Brasil, tá, que se chegou a essa conclusão dessa nova camada. Pô, legal, maravilha. E aí? Aí é o seguinte, além dessa nova camada, que fica bem abaixo, logo abaixo da cutícula do cabelo, tá? Existe esse material depositado. Além desse material, descobriu-se também, né, que na cutícula, mais especificamente na epicutícula, eu tenho uma concentração muito alta de beta-queratina e não de alfa-queratina, como se pressupunha anteriormente. Então, a cutícula do cabelo, ela tem uma concentração alta de beta-queratina. Qual é a diferença para isso? Bom, a alfa-queratina, ela tem um formato helicoidal, né? Pensa numa mola, numa molinha, nós estamos falando de uma estrutura, né, semelhante ao que seria a beta-queratina. Quando eu pego duas molinhas e junto elas, tentando fazer uma passar pela outra, eu vou ter pontos de contato específicos. Nesses pontos de contato é que estão as chamadas ligações disulfídicas. Tal. Então, a estrutura, né, da alfa-queratina, ela me permite construir um prédio na vertical e ter um entendimento de paralelismo, né? Isso aí. Você tem a possibilidade, né, de ter as ligações, todas elas paralelas ali, umas com as outras. Quando a gente fala de beta-queratina, a gente está falando de uma queratina que é preguiada. E por ser preguiada, a concentração de enxofre nela acaba sendo maior. Então, isso é o que dá maior resistência para a cutícula do cabelo. Legal? Bacana. Agora, como é que os caras fizeram isso? Bom, eles fizeram isso fazendo aquilo que eu mostrei para vocês. Eu disse para vocês o seguinte, olha, quando a gente considera a fibra, aqui, ó, tá aqui o fio de cabelo, foi incidida uma luz perpendicular aqui, perpendicular à fibra, tá certo? E num ponto mínimo da fibra. A partir daí, foi feita uma radiografia, como se fosse um raio-x, tá? E é exatamente o mesmo princípio. É o mesmo princípio quando eu vou para uma clínica e preciso fazer o raio-x do meu braço, por exemplo.
tá? É o mesmo princípio. A diferença é que a precisão aqui é infinitamente maior. Foi assim que eles fizeram dentro do laboratório, né, de luz sincrotron, ok? Beleza. No que isso tudo vai me ajudar no meu dia a dia? Bom, a hora que a gente começar a somar todos esses conhecimentos, você vai ver que faz uma diferença enorme escolher o shampoo certo. Faz uma diferença enorme você trabalhar, por exemplo, com um esfoliante da forma correta. Faz uma diferença enorme se eu for fazer um procedimento de descoloração, trabalhar com um OX de 20 volumes ou de 30 no limite, do que usar o de 40, tendo consciência de que, mesmo eu usando um de 6 volumes ou de 10 volumes, eu vou chegar no mesmo nível de clareamento, na mesma profundidade, o que precisa de mais tempo. A diferença é que o desgaste na fibra acaba sendo menor, tá? Então, essas informações vão te ajudar muito no dia a dia. Agora, tem um detalhe nessa nova descoberta que faz total diferença também. Normalmente, gente, o fio, né, normalmente não, ele se desenvolve num plano radial, tá? O que é um plano radial? Ó, eu tenho aqui uma circunferência e eu tenho um raio nessa circunferência. Tá? Então, o cabelo ele começa a se desenvolver lá no folículo piloso, depois a gente vai entender isso melhor. Tal. Ele começa a desenvolver no folículo piloso e o desenvolvimento dele num eixo radial é de fora para dentro. Tá? Então, ele vem daqui para cá se formando. Agora, o que se descobriu, né, que é a descoberta mais recente aí? Essa camada, essa nova região que fica entre a cutícula e o córtex, essa região ela tem uma disposição diferente. Ela não vem, na sua formação, não se deu no plano radial. Ele se dá num plano longitudinal. Ele segue, na verdade, o eixo, né, de crescimento do cabelo. Então, o que acontece? Ela está disposta da mesma forma que a camada cuticular, uma sobre a outra, né, como se fosse um telhado, e ela vem num eixo longitudinal, ok? Então, essa é a grande diferença e a grande sacada. Se você parar para pensar, do que você está falando? Eu estou falando o seguinte, ó, sabe aqueles cabos de internet ou de TV a cabo, né, que você tem a capa do lado de fora e ainda tem uma proteção interna para depois ter vários fios menores, né, de calibre menor ali. O cabelo é exatamente isso. Eu tenho uma capa protetora externa, que é a cutícula. Tá? Depois da cutícula, eu tenho esse manto interno, que seria esse manto que está no sentido longitudinal da fibra aqui, tá? E esse manto é que faz a proteção de tudo que está aqui dentro. E aí, as descobertas levaram à conclusão de que as formulações cosméticas precisavam realmente ser revistas. E, a partir daí, aquilo que parecia ser premium, um produto premium no passado, hoje ele é o normal. Ser premium, ter uma formulação premium hoje, é você buscar ativos fazendo considerações físicas diferenciadas, físico-químicas, na verdade, diferenciadas, com cada ativo que você vai colocar na sua formulação. Tá? Então, a gente precisa entender que existe um material que é comum no fio de cabelo. Então, como é que é isso? A fibra ela é formada, né, pelo mesmo material que eu tenho no córtex. E o córtex, né, dentro do córtex eu tenho os filamentos, que também são filamentos e toda a estrutura intermediária, tá? Eles são formados do mesmo material. Agora, o que faz a distinção entre eles? São as alterações biológicas que são sofridas durante a formação do fio. Hoje já se conhece isso muito bem também. Legal. Então, assim, ó, continua comigo, não se perde, não. A gente está só fazendo aqui um apanhado histórico da atualidade para a gente poder fazer a análise capilar da forma correta. Então, vamos lá. Agora, vamos nos transportar para o ano de 2020. Nós estamos falando do ano passado. Em outubro do ano passado, foi inaugurado, né, aqui em São Paulo, também na região de Campinas,
a quarta geração dos aceleradores de elétrons. É o maior da América Latina. Não existe nenhum outro igual a esse em nenhum país aqui da América, tá? E também ele é referência, passou a ser referência para as pesquisas desenvolvidas com materiais amorfos, que a gente fala. Então, tudo quanto é matéria que você imaginar, a gente consegue trazer para dentro desse laboratório e desenvolver uma pesquisa com ele mais aprofundada. Aquilo que já havia sido descoberto através da primeira geração, né, que nós tínhamos da luz sincrotron aqui, dos laboratórios de luz sincrotron, eles nos trouxeram até os dias de hoje. Mas, a partir de outubro do ano passado, a probabilidade, né, e as possibilidades que se abrem de pesquisa em relação à beleza, em relação à saúde, porque a indústria farmacêutica usa esse laboratório, a indústria cosmética usa esse laboratório, a indústria petrolífera usa esse laboratório. Você tem uma ideia, assim, dentro do que é a estação Sirius, hoje, é possível desenvolver 40 pesquisas ao mesmo tempo com um único feixe de luz. E são pesquisas assim, extremamente aprofundadas. Tá? Uma coisa que a gente não conseguiu observar, aquilo que a gente não conseguia entender sobre o cabelo, agora não será mais mistério. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque é o seguinte, gente, não dá mais para trabalhar só baseado na sua habilidade. Não dá mais para trabalhar só baseado em fazer um bom corte. Não dá mais para trabalhar só baseado em você ter uma excelente aplicação de uma progressiva. Não vira mais. Você vai precisar de conhecimento daqui para frente. O que está acontecendo é o seguinte, né? E eu quero deixar isso bem claro para você. Eu vou pegar um momento na história do cosmético e vou trazer para cá para você poder entender. Houve um momento em que o estudo era fundamental. Então, você precisava estudar. Para você trabalhar com os hidróxidos, né? Hidróxido de sódio, hidróxido de guanidina, hidróxido de amônia, para eu poder trabalhar com essas formulações, eu tinha que estudar. Eu era obrigado a conhecer cabelo, entender da aplicação, entender das reações, mecanismo de ação desse produto na fibra, entender o time que eu podia deixar esse produto, o cabelo exposto a essa formulação. Depois, veio um negócio chamado escova progressiva à base de formol. Quando veio a escova progressiva à base de formol, o cabeleireiro parou de estudar. O cabeleireiro virou um mero aplicador de produto. Na verdade, né, aqueles que são de estudo continuaram firmes estudando. Aqueles que não estudam abriram mão de vez, né, e deixou. Por quê? Porque era só aplicar. Não tinha que conhecer nada. Era eu pegar e aplicar no cabelo e acabou. Né? Então, a partir da evolução da progressiva, saímos do formol, passamos para a progressiva ácida. Aí nós começamos com alguns problemas. A escova progressiva ácida, quando aplicada no cabelo, ela causava um amarelamento, um desbotamento na fibra, e ninguém conseguia tirar isso da fibra, ninguém consegue mudar essa história na fibra. Né? E o que estava acontecendo? Através de pesquisa, descobriu-se que era um processo de protonização, que a gente fala. Lá na aula de química, depois a gente vai entender isso legal. Mas o que é essa protonização, basicamente? Basicamente é o seguinte, toda vez que eu uso essa escova progressiva ácida sobre o cabelo, nós estamos falando de ácido... meu Deus, fugiu. Carbocisteína mais ácido glioxílico. Então, nós estamos falando, né, dessa combinação. Quando eu faço essa combinação, existe a liberação de íons de hidrogênio e íons de hidróxido no fio, e a partir daí isso facilita a oxidação dos pigmentos, né? Então, tanto o pigmento natural como o pigmento artificial. No pigmento artificial é mais acentuada a oxidação, tá? Legal, isso é resultado de pesquisa. Bacana. Agora, uma coisa que é importante a gente entender, essa evolução, ela trouxe essa problemática. E ela também trouxe uma outra realidade. O fio de cabelo começou a mudar. Ele não é mais o mesmo fio. Hoje, o profissional, ele chega no salão, se a cliente chegar na tua empresa e ela falar, olha, eu fiz progressiva, você tem que bater um longo papo com ela e entender o que foi usado nesse cabelo.
porque essa fibra já não é mais a mesma. A gente vai entender isso daqui a pouquinho, tá? Mas uma coisa que é legal você perceber é que hoje o padrão do cabelo mudou. Houve uma transformação no fenótipo, né, desse indivíduo que passa por processo de escovas aí extremamente ácidas, tá? Legal. Aí chegamos à nossa realidade, os tempos atuais, o ano de 2021. No ano de 2020, nós passamos um processo, uma crise muito grande, foi um processo, e a gente ainda está vivendo os requisitos dessa crise agora. A questão é que, para você poder crescer daqui para frente, o que eu estou te dizendo, após o processo de vacinação, após o processo de retomada, né, do mercado, não adianta mais só abrir a porta. Você precisa ter coisas novas a oferecer. E o que existe de mais atualizado, né, dentro desse processo, você vai precisar estudar, você vai precisar mergulhar nisso. A tua cliente vai vir super bem informada, se prepare. Ela ficou esse tempo dentro de casa pesquisando, porque ela não podia sair para ir no salão, ela não tinha dinheiro para ir no salão, ela começou a pesquisar, ela começou a se informar, e ela está super informatizada agora. Então, você precisa ter argumento para poder vender o teu serviço. Então, bem-vindo à nova realidade. A nova realidade exige que você estude, exige que você saia do patamar, do nível onde você está, para você atingir um nível diferenciado, ok? Esse é o ponto. Muito bom. Eu estava falando aqui que a escova ácida criou um cabelo novo. Que cabelo é esse? Né? Qual que é a diferença desse cabelo? É assim, gente, ó. Esse laboratório Sirius, né, de luz sincrotron lá em Campinas, ele vai ajudar muito nesse processo. E eu não vejo a hora de sair essa pesquisa, né, para poder estar olhando e entendendo ela de uma maneira melhor. Mas o que a gente já sabe até aqui? Tá? Esse cabelo novo, esse novo perfil, ele não foi ainda para o laboratório, mas a gente já conhece algumas coisas dele. Tá? O que a gente já sabe dele? A gente sabe que ele tem uma conformação, né, bem queratinizada. E essa conformação, ela hoje, ela é deformada, ela não está no padrão que é o cabelo natural. Ela também é extremamente rígida, ela é rígida demais. A concentração nela, né, devido ao processo de queratinização forçado, né, quimicamente, aumenta, na verdade, a rigidez nessa fibra. Essa fibra também ela apresenta uma outra característica, que é o que está espantando o mundo, o universo científico hoje. Ela apresenta ausência de células cuticulares. Então, as células cuticulares foram consumidas no processo químico e esse cabelo continua queratinizado, mas aí ele foi forçado quimicamente, ok? Quem trabalha com cabelo crespo, por exemplo, e faz aí a transição, né? Que a cliente chega com a proposta, olha, eu não quero mais ter o cabelo liso, eu quero ter meu cabelo natural. Aí ela passa por uma fase de transição. Nessa fase de transição, a proposta que o profissional tem para a cliente é cortar esse cabelo. A discussão hoje é a seguinte: isso é mesmo necessário? Haveria um outro caminho? Seria possível desenvolver uma formulação cosmética que voltasse, fizesse com que o cabelo realmente voltasse para uma condição mais natural, sem que a cliente, né, a pessoa ali na cadeira, precisasse sofrer tamanho trauma de ter que se desfazer do cabelo? Porque, assim, eu não sei se você conhece isso, mas, assim como é extremamente doloroso para a mulher quando o cabelo quebra, né, em função de uma aplicação cosmética inadequada, também é extremamente doloroso para a mulher ter que se livrar do cabelo dela, né, mesmo que seja para ela atingir um sonho. Então, o profissional precisa entender que, além do aspecto físico, né, considerando o cabelo da pessoa, existe um outro aspecto que precisa ser considerado, precisa ser trabalhado, que é o aspecto
ali socioemocional daquela pessoa. Então, eu tenho uma pessoa ali na cadeira que está fragilizada, está sensibilizada, e ela precisa da minha ajuda enquanto profissional para poder chegar naquilo que é o desejo dela. Mas eu preciso fazer isso sem agredi-la, sem machucá-la, sem magoá-la. Ao contrário, eu preciso fazer isso com todo cuidado e carinho. Por quê? Porque é uma pessoa, é um ser humano que está ali. Tá? Agora, como é que eu faço para ter essa sensibilidade e essa percepção? Se eu tiver o entendimento de todos os saberes da tricologia 4.0, eu vou ter o entendimento, né, de tudo aquilo que é o mundo físico, de tudo aquilo que é o mundo biológico, daquilo que é o digital e daquilo que é humano. Né? É você juntar todos esses saberes e colocar de verdade a serviço da beleza, especificamente. Então, é assim, fica aí uma pergunta no ar: corta cabelo ou não corta? É realmente necessário fazer isso? Ou tem outro caminho para eu estar trabalhando? Tá? Nós vamos estar discutindo isso numa outra oportunidade. Legal! Agora a gente já se conceituou, nós já viemos, né, desde a década de 80 para cá, reconstruindo aí todo o saber científico, e agora nós vamos poder falar de verdade sobre cabelo. Olha que maravilha! Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre cabelo. O que é o cabelo? O cabelo é resultado de uma reprodução celular, que ocorre dentro de uma estrutura, né, chamada folículo piloso. Essa estrutura pertence aí ao tecido, né, a pele, especificamente, que é o maior órgão que a gente tem no corpo humano. Tá? E o folículo piloso, ele, na realidade, começa, né? Ele se estende da derme até a epiderme, né? Até sair fora do tecido, especificamente falando, tá? 22ª, 23ª semana de gestação, já é definida a quantidade de pelo que o indivíduo vai ter para o resto da vida dele. Isso não aumenta, tá? Agora, pode diminuir com o passar de tempo. Então, existem folículos pilosos que deixam de produzir o pelo num determinado momento, em função de N processos, tá? Nós estamos falando de processos que vão envolver questões hormonais, podem ser por questão de saúde, pode ser por questão de má nutrição, então tem N processos aí, ok? Maravilha. Agora que eu entendi isso, eu já entendi que existe lá no folículo piloso uma estrutura mínima, né, no início da formação do fio lá, que a gente chama de camada germinativa. Todas as diferenciações celulares acontecem na camada germinativa. Passou da camada germinativa, não está rolando mais nada. Ocorre o processo de queratinização e a fibra enrijece, ela fica ali naquele padrão que a gente conhece quando ela sai, né, para fora da pele, especificamente falando, ok? Então, assim, as alterações só ocorrem na região germinativa. Saiu da região germinativa, não há mais alteração nenhuma, ok? Muito bom. Como todos nós sabemos, o cabelo ele é basicamente composto, né, de queratina. A queratina é uma proteína caracterizada pelo alto, mas altíssimo mesmo, conteúdo de enxofre. Tá? E esse índice de enxofre ele ocorre em função de um aminoácido chamado cistina, que é um dos aminoácidos que compõem lá a fibra, ok? Na queratina, gente, a gente pode observar que existe uma rede de ligações cruzadas, tá? Através das pontes disulfídicas. Agora, são só as pontes disulfídicas? Não. Eu ainda tenho as pontes salinas, né? E eu ainda tenho ponte de hidrogênio, tá? Ali no fio do cabelo. Bacana, legal. Essas pontes, gente, é que vão conferir as propriedades físicas e químicas do fio, tá? De cabelo. Então, nós estamos falando de resistência, elasticidade, nós estamos falando de ponto de quebra, tá? Então, assim, a gente começa, na verdade, a ter um entendimento sobre tudo isso quando nós olhamos para essas ligações, tá? Uma coisa que é importante, e eu vou sempre ressaltar isso com vocês, é que, assim, não é só a ligação de enxofre que é importante no fio de cabelo.
ela é importante, uma ligação covalente extremamente importante, mas as ligações iônicas, né, provocadas aí pelos hidrogênios, pelas pontes de hidrogênio, são extremamente importantes. Então, sem o hidrogênio no fio, sem a presença de água no fio, a gente não consegue, na verdade, desenvolver resultado nenhum no cabelo. Por isso que tratar o cabelo é fundamental. Você manter essa fibra saudável é fundamental. Beleza? Legal.